Oi, eu sou o Maxon. O programa hoje é um especial A Bruxa de Blair. Em 2019 marcam os 20 anos de A Bruxa de Blair, um dos grandes ícones do terror, um dos grandes símbolos do terror, e eu posso dizer que da minha geração, por isso mesmo eu faço muita questão de falar sobre a franquia Bruxa de Blair, as suas ramificações multimediáticas e tal, contar também da minha experiência extremamente particular de por que A Bruxa de Blair continua sendo o filme que mais me impactou no cinema, o jovem Maxon de 14 anos, completamente aterrorizado, completamente traumatizado pro resto de sua vida numa sala de cinema, coisa que nunca mais aconteceu, coisa que eu ainda busco que aconteça um dia, mas eu acho difícil. Então, o Bruxa de Blair saiu dia 14 de julho de 99 nos Estados Unidos, 99 que é um ano extremamente tumultuado no cinema, com muitos filmes muito importantes, que muitos dizem ser um dos grandes anos, né, da história do cinema. Concordo, em gênero, número e grau. E Bruxa de Blair é um dos grandes motivos para mim, porque esse filme tem um lugar muito especial no meu coração, digamos. Então eu vou começar contando como foi. Quando o filme foi anunciado, ele chegou aqui no Brasil em outubro, uns meses depois, mas só se falava disso. Na TV era para todo lado e era uma época que a MTV era muito em evidência com as pessoas da minha idade, né? E um pouco mais velhas, com os adolescentes de forma geral. E a MTV divulgou assim, de forma muito intensa, até mesmo agressiva, a Bruxa de Blair. Considerado o primeiro viral da história, não por menos. O filme foi vendido de uma forma muitíssimo original, fazendo com que você acreditasse que aquelas pessoas, Heather, Mickey e Josh, tinham desaparecido e as latas de filmes tinham sido encontradas e tinham sido rearranjadas para se tornar a Bruxa de Blair, o Blair Witch Project, esse filme. Até porque a internet era um negócio extremamente precário, eu acessava através do meu Sega Dreamcast e também tinha, né, na internet de forma rústica, por IG, essas coisas grátis, que você acessava depois de meia-noite ou então de final de semana. E aí tinha lá o site da Bruxa de Blair, o fórum da Bruxa de Blair, onde tinha comentários e os membros, né, do filme, que se vendiam como estudantes de cinema, que iam fazer um filme, um documentário sobre uma lenda local da Bruxa de Blair na cidade de Burkittsville, em Maryland, que aliás foi um dos problemas, né? Os próprios diretores, o Eduardo Sanches e o Daniel Myrick, eles dizem que foi um problema ter colocado o nome da cidade de verdade, porque depois virou uma polvorosa o lugar virou um ponto turístico assim, absurdo, o tanto de gente que foi parar lá, na verdade, o tanto de gente que saiu fazendo o seu próprio filme no meio do mato. O Bruxa de Blair foi responsável por isso. Não foi o primeiro, né? A gente sabe, todo mundo que é fã de terror sabe do Cannibal Holocaust, que é o primeiro found footage. É um filme convencional, mas existe ali o seu momento de material encontrado com as latas dos negativos, também de uma equipe de documentaristas, mais para fazer um documentário sobre canibais na floresta amazônica, ali na divisa com a Colômbia. Então a minha experiência, eu fui bombardeado por isso. Eu assisti aqueles comerciais, aquele trailer, era uma coisa bizarra, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Aqueles cartazes desaparecidos com os rostos das pessoas, que eram pessoas normais, não eram aqueles atores, aquelas atrizes galãs de cinema, eram pessoas comuns, adolescentes normais. E aí quando eu fui assistir, claro, com o meu tio, obrigado tio, eu fui lá num cinema que eu considero muito especial, que é ali na Avenida Paulista, que era o antigo Cine Astor, que hoje é a Livraria Cultura lá, né? E aí foi tudo uma sessão muito, muito particular, porque eu nunca tinha ido a esse cinema, era um cinema pequeno, né, e tipo, tudo foi muito estranho. Então eu fiquei vidrado desde o primeiro minuto, tipo, de decorar mesmo os depoimentos daquelas pessoas, porque antes deles se embrenharem no mato, tem as pessoas de Burkittsville dando seu depoimento, né, falando das lendas, de como era, e aí um deles dá uma informação extremamente importante sobre o fato dessa pessoa que vivia ali, que matava crianças nos anos 40, colocava as crianças de frente para a parede enquanto matava as outras. Isso é uma informação muito importante para você pegar o final extremamente avassalador, extremamente impactante que tem o Bruxa de Blair. E é engraçado pensar que o filme ele seria no formato de falso documentário e não de material encontrado. Ele foi montado inicialmente de uma outra forma, até porque ele ficou muito tempo em pós-produção, até ser lançado dessa forma. Foram sacadas muito geniais que fizeram ele ser o maior custo-benefício da história do cinema até a Atividade Paranormal, há uns anos. Ele era no formato de falso documentário, não ia ter todo esse material, toda essa propaganda do desaparecimento dos estudantes, das latas sendo encontradas, e aí depois eles tiveram que inserir essas cenas iniciais dos depoimentos para fazer sentido para o final, o que faz toda a diferença do mundo.
E é um filme que você fica... É difícil colocar hoje como é esse impacto, a pessoa que nunca assistiu, como vai ser. Mas eu sou da ideia de que um clássico é um clássico, e eu assisti esse filme, eu assisto ele meio que anualmente. É um desses filmes que eu sempre revisito e sempre tem muitos efeitos em mim. Teve um noitão lá no Belas Artes que eu tive a oportunidade de ver de novo no cinema, A Bruxa de Blair, e foi basicamente a mesma coisa, assim. É uma coisa difícil de explicar o porquê esse filme ele faz isso, do jeito que ele faz. Então 99 foi um fenômeno, Bruxa de Blair. Marcou para sempre e mudou o cinema de terror. Isso é meio que indiscutível. Tanto que demorou para ser assimilado e para cópias passarem a acontecer. Da metade dos anos 2000 para frente, o falso documentário, o found footage, material encontrado, virou um gênero que até hoje é extremamente desgastado. E por mais que existam muitas porcarias, sempre tem coisa muito relevante. Todo ano dá para você pegar pelo menos uns 3, 4 found footage mockumentaries de terror muito bons. Então assim, saiu em 99, foi esse rebuliço, esse estardalhaço. Pouco tempo depois, em 2000, saiu o 2, A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, dirigido por Joe Bellinger, que é um baita diretor, um baita documentarista, que ele fez inclusive aquela trilogia Paradise Lost, que eu recomendo enormemente, e recentemente ele fez tanto o Ted Bundy Tapes, quanto o filme também, né, do Ted Bundy, que vai passar nos cinemas, tá nos cinemas aí e tal. Então ele é um grande cara, porque ele fez um filme extremamente medíocre. Mas, assim, conversando com amigos meus, eu consegui ver pontos positivos nesse Livro das Sombras, que até então eu só achava que era um filme realmente muito ruim. Como, por exemplo, o fato dele não ter abraçado o formato e ter feito simplesmente uma extensão, uma cópia, que poderia ter sido. Porque o começo dele, que é a parte que eu mais gosto, vende muito essa ideia do sucesso da Bruxa de Blair, e ele é também em formato de found footage, com quinquilharias sendo vendidas por moradores de Burkittsville e tal. E aí passa para um grupo de fãs, de entusiastas do filme, e que querem saber mais sobre a lenda e que vão até lá. Essencialmente é isso. E a gente acompanha numa espécie de metalinguagem ali, as loucuras e a presença da bruxa, a influência da bruxa nesses adolescentes. Aí tem a gótica, aí tem o casalzinho que faz um estudo de faculdade, tem a bruxa Wicca, que faz lá seus rituais com a natureza e tal. É muito estereotipado, muito mal feito, com aquele monte de maneirismo de filme de terror ruim dos anos 90, que eu não consigo ver nada de bom além desse início e além desse fato de não ser uma extensão do primeiro em formato. E aí, em 2000, nos anos 2000, teve livro da Bruxa de Blair, teve vários quadrinhos também, e 3 jogos de computador, que foram uma extensão de um jogo chamado Nocturne, daquela produtora da falida, saudosa Terminal Reality. Então teve, em 2000, saíram 3 jogos, volume 1, 2 e 3, o Rustin Parr. Rustin Parr é o assassino de crianças, controlado a mando da bruxa. O segundo capítulo, que é o The Legend of Coffin Rock, do lugar onde ela foi enforcada, e o terceiro, que é a Ellie Kidward Tale, que é sobre a Bruxa de Blair mesmo, que é o nome real dela, Ellie Kidward e tal. A gente ficou todo esse tempo sem nada, sem informações, só com a influência. O Edward Sanchez foi um diretor que fez mais coisas de terror, já o Daniel Myrick não. E aí em 2015 teve lá um anúncio de um tal de The Woods, e aí todo mundo ficou ressabiado, já é grande explosão dos found footage e tal, e depois foi revelado que esse tal de The Woods, da Lionsgate, era um novo Bruxa de Blair, só como Bruxa de Blair, só como Blair Witch. De 2 caras muito importantes para a cena Mumblegore lá, porque foi essa revitalização do terror da metade dos anos 2010, que é o Simon Barrett e o Adam Wingard, responsáveis pela antologia VHS, que eu acho excepcional. Se você gosta desse tipo de filme, recomendo muito ir atrás. E aí eles lançaram em 2016 esse Bruxa de Blair, que eu acho terrível. É uma pena, porque a expectativa era grande, os caras tinham potencial, mas foi um lance de muita exposição. Um dos grandes trunfos da Bruxa de Blair é justamente o fato de a gente não ver nada. É um filme extremamente psicológico, que coloca os atores ali em situações muito adversas realmente. Eles realmente ficaram isolados, eles realmente ficaram com rusgas entre si. E isso contribuiu muito para o filme. Então, a gente não vê nada. E isso, o que cria na nossa cabeça, o que a gente cria a partir daí, do implícito, é muito mais do que mostrar o que mostra esse filme de 2016. Ainda mais tentando fazer esse gancho com o irmão da Heather, que quando ele era muito pequeno, teve lá toda aquela busca, ele assume o filme de 99 como um acontecimento real, não como um filme, um fenômeno multimediático, cinematográfico, como faz a continuação de 2000. Então, assim, todo mundo achava que a franquia estava morta,
Mas aí, nesse ano, na E3 no grande evento de videogame lá em Los Angeles, foi anunciado um novo Bruxa de Blair, chamado só Blair Witch, um novo jogo, por uma equipe extremamente competente da Polônia, Blobber Team, que já fez Layers of Fear, já fez Observer, então os caras são especializados em terror. Eles vão lançar um jogo de Bruxa de Blair que parece excepcional. Ele se passa antes do filme, que o filme, apesar de ser lançado em 96, em 99, ele se passa em 96, se eu não me engano. Então esse jogo novo, ele se passa antes disso. Você é um detetive com um cachorro que vai atrás de uma criança desaparecida. Então ele lida como se tudo isso fosse real. As pessoas, elas evitam a floresta de Burkittsville ali, e como se crianças dos anos 40 tivessem mesmo desaparecido. E aí a gente vai se embrenhar no mato ali como esse detetive. Mas assim, eu espero que ele não vá muito pro lado do filme de 2016, porque pelos vídeos a floresta tem muita influência e tem muito uma questão psicológica, de terror psicológico, de é real ou não é, o que esse personagem tá vendo. E essa equipe, Blobber Team, é famosa por esse terror de construção de cenário, que se modifica quando você vira a câmera, quando você não tá olhando. Então, eles têm expertise para isso. Eu imagino que vai ser um baita jogo. E eu espero mesmo que o futuro de Bruxa de Blair esteja nesse Blair Witch, que eu acho que tá em boas mãos. Então é isso. Vamos conversar sobre a sua experiência com Bruxa de Blair, com a franquia, com os jogos, com os filmes, seja lá se você já leu os quadrinhos ou o livro, me conta, porque tem um lugar muito especial no meu coração, esse filme é muito especial na minha vida, com certeza um dos meus favoritos. Então é isso aí, Bruxa de Blair. Valeu!